A máquina de guerra da Rússia se sustenta em uma única espinha dorsal, as ferrovias. A vasta geografia que abrange 11 fusos horários, combustível, munição, transporte de tropas, tudo se move sobre trilhos, e Putin confiava nesse sistema, mas a Ucrânia encontrou o elo mais fraco dessa espinha dorsal. Locomotivas que valem centenas de milhares de dólares estão sendo atingidas por drones que custam alguns milhares. Enquanto as unidades da linha de frente aguardam reabastecimento, a suposição de segurança de Putin está desmoronando e a Rússia não consegue detê-la. Uma breve pausa. Análises independentes de guerra como esta são limitadas pelo algoritmo. Curtir, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas. O exemplo mais recente dessa interrupção veio de Bryansk. Nos dias 18 a 19 de junho, o 4 o Regimento de Tecnologias de Sistema de Incursão, separado das Forças Armadas da Ucrânia, realizou uma nova operação no Oblast de Bryansk, na Rússia. O alvo era um trem de combustível em movimento perto da aldeia de Zudilovo, um comboio ferroviário transportando petróleo para a frente. Imagens de vídeo divulgadas pelo regimento mostram a precisão do ataque. O drone rastreia o trem, identifica o ponto crítico da locomotiva e ataca diretamente. A locomotiva é desativada, o trem de combustível para e as centenas de toneladas de reabastecimento atrás dele não conseguem chegar à frente. Mas Zudilovo não foi um ataque isolado. Foi o mais recente elo de uma campanha. Apenas alguns dias antes, o mesmo regimento havia desativado outra locomotiva transportando carga militar perto da aldeia de Pantusov, em Bryansk, a 40 quilômetros da fronteira. E antes disso, eles haviam atacado a Crimeia. 2 locomotivas foram alvo em sucessão na linha ferroviária Dzhankoy-Kerch, o principal corredor ferroviário que abastece as forças russas na Crimeia. Os operadores de drones alcançaram seus alvos passando por linhas de alta tensão. O resultado direto desses ataques foi a suspensão dos serviços de trens de passageiros em toda a Crimeia a partir de 8 de junho. 3 locomotivas em 4 dias da Crimeia a Bryansk. O nome do regimento, RIDE, não é coincidência. Uma doutrina que se infiltra profundamente atrás das linhas inimigas, ataca alvos logísticos e se retira em vez do combate clássico na linha de frente. Ler essas operações separadamente seria enganoso, porque o 476 do regimento não está mirando trens individuais, mas um sistema. E entender quão crítico esse sistema é para a Rússia é essencial para compreender a escala desta campanha. A relação da Rússia com as ferrovias não é uma preferência de transporte comum, é uma dependência existencial, uma doutrina de logística militar construída sobre uma das maiores redes ferroviárias do mundo, herdada da era soviética. Desde a Segunda Guerra Mundial, o planejamento de guerra russo-soviético tem carregado o transporte de tropas, munição, combustível e equipamentos pesados em trilhos. O tamanho geográfico da Rússia, mais de 1000 quilômetros de Moscou até a frente, torna o transporte rodoviário lento, caro e vulnerável. O transporte ferroviário é a única opção realista, e Bryansk é um dos cruzamentos mais críticos dessa rede ferroviária. Encontrar Bryansk em um mapa ferroviário é fácil, o ponto de interseção onde as linhas principais do interior da Rússia até a frente convergem. Comboios de reabastecimento de Moscou e centros industriais passam por aqui e se distribuem em 3 direções críticas: noroeste em direção a Kursk e Sumy, sudoeste em direção a Donbas e sul em direção à ponte terrestre da Crimeia. A maioria das principais linhas de reabastecimento que alimentam as frentes norte e central passam por este nó. Um único trem de combustível pode transportar centenas de toneladas de petróleo. Este volume cobre uma parte significativa das necessidades diárias de combustível e munição de milhares de soldados. Quando uma locomotiva é atingida, essas centenas de toneladas não podem chegar à frente e todos os comboios atrás dela ficam parados. A posição geográfica de Bryansk aprofunda o problema. A região está a apenas 40 a 60 quilômetros da fronteira ucraniana, um alcance que drones ucranianos podem alcançar confortavelmente, mas a Rússia não consegue estabelecer um escudo de defesa completo. E essa distância funciona em um sentido, porque Bryansk é o principal nó logístico mais próximo da Rússia da linha de frente, contorná-lo não é possível. Os trens têm que passar por aqui. Quando Bryansk fica fora de operação, as alternativas da Rússia são limitadas. Os comboios podem desviar por Voronezh, mais ao sul, ou Smolensk, mais ao norte, mas essas rotas são ambas centenas de quilômetros mais longas e mais vulneráveis, porque a Ucrânia também está atacando essas linhas. Mudar para a estrada é uma opção, mas transportar o que uma locomotiva carrega requer dezenas de caminhões e cada um desses caminhões é um alvo separado, mais lento, mais caro e mais arriscado.
Bryansk não é um entroncamento, mas um gargalo, e a Ucrânia está apertando esse gargalo. Uma locomotiva fora de serviço não é um atraso logístico abstrato. É um golpe que os soldados na linha de frente sentem concretamente. Quando a locomotiva de um trem de combustível é atingida, as centenas de toneladas de petróleo atrás dela param. Este combustível era a fonte de energia que daria partida nos motores dos veículos blindados, permitiria que as baterias de artilharia mudassem de posição e permitiria que os comboios logísticos chegassem à linha de frente. Quando um trem de munição é atingido, projéteis de artilharia, munições de foguetes e peças de reposição chegam atrasados ou incompletos. A imagem que um deputado russo transmitiu da linha de frente está alinhada com isso. Agora, o céu está cheio de veículos aéreos não tripulados e, em muitas áreas, é impossível se aproximar da linha de frente a partir de até dezenas de quilômetros de distância. O mesmo deputado descreveu a desaceleração dos avanços russos em suas próprias palavras como crescimento negativo. Em outras palavras, não avanço, mas recua. E essa desaceleração não é sentida apenas na linha de frente, é sentida em profundidade também. O especialista militar alinhado ao Kremlin, Korotchenko, reconheceu na televisão estatal que a Ucrânia controla a frente e que os ataques de drones de longo alcance estão se tornando cada vez mais frequentes. As greves de locomotivas são os exemplos mais concretos dessa pressão crescente na retaguarda, porque o soldado na linha de frente não sabe que a razão é uma locomotiva a 500 km atrás, mas experimenta diretamente seu efeito. A equação de custo assimétrico também funciona a favor da Ucrânia. Um drone FPV custa entre algumas centenas e alguns milhares de dólares. Uma locomotiva vale centenas de milhares de dólares. A carga que transporta vale milhões de dólares e o custo operacional do atraso na frente é incalculável. A Ucrânia está atingindo alvos caros com ferramentas baratas e forçando a Rússia a alocar mais recursos de defesa após cada ataque. Esses recursos vêm de um orçamento já pressionado, e cada rublo retirado da linha de frente reduz a capacidade de defesa. A Rússia vê o problema, mas não consegue resolvê-lo, e a razão pela qual não consegue é estrutural. A rede ferroviária tem milhares de quilômetros de extensão, e não há recursos suficientes para proteger cada locomotiva, cada linha e cada junção. A Rússia sabe disso e está implementando medidas passivas. Gaiolas antidrones e redes de metal estão sendo anexadas a locomotivas e vagões. As proteções estilo churrasqueira que estamos acostumados a ver em tanques na linha de frente agora estão nos trens também. Em algumas regiões, as locomotivas estão sendo reforçadas com placas de blindagem. Os trens estão sendo despachados em horários imprevisíveis e por rotas alternativas. A carga está sendo distribuída em vários trens e os carregamentos reais estão sendo mascarados com comboios de engodo. O governo ordenou proteção contra drones para a RZD e empresas de energia. As empresas são obrigadas a implementar medidas de defesa com seus próprios orçamentos. A defesa ativa também existe, mas é insuficiente. As unidades ucranianas da Rosgvardia patrulham ao longo das linhas de trem carregando metralhadoras e manpads. Sistemas Pantsir e TOW são implantados em nós críticos, estações, pontes e depósitos. Sistemas de guerra eletrônica tentam bloquear sinais de drones e a Rússia está testando seus próprios drones interceptores. Mas toda medida tem um limite. As patrulhas da Rosgvardia não podem cobrir todos os quilômetros. As baterias Pantsir são limitadas em número e os sistemas de guerra eletrônica são ineficazes contra os drones de cabo de fibra óptica da Ucrânia porque esses drones não usam sinais de rádio e não há sinal para bloquear. Sistemas de alerta precoce alimentados por inteligência artificial estão sendo desenvolvidos, mas ainda não estão operacionais. E o problema mais fundamental é a alocação de recursos. A Rússia deve direcionar sua capacidade limitada de defesa aérea para áreas prioritárias como Moscou, Crimeia e a linha de frente. Nós logísticos como Bryansk, Voronezh e Kursk, precisamente os locais que a Ucrânia mira, permanecem secundários. A Rússia abre um ponto para proteger outro e a Ucrânia se infiltra por cada brecha que se abre. A estratégia de defesa deixou de ser proteção e passou a ser minimização de riscos, e a minimização de riscos é inadequada contra a campanha sistemática da Ucrânia. A vastidão geográfica da rede ferroviária da Rússia, normalmente uma vantagem, está se tornando sua maior fraqueza nesta guerra. A caça de locomotivas pelo 476º Regimento pode parecer uma tática eficaz, mas limitada quando avaliada isoladamente. Mas, olhando para o quadro geral, revela que esta campanha é uma parte crítica da estratégia de estrangulamento logístico em várias camadas da Ucrânia.
A primeira camada é a energia. A Ucrânia atingiu 38 refinarias e instalações de energia no continente, e crises de combustível surgiram em aproximadamente 55 regiões em toda a Rússia, incluindo São Petersburgo e Moscou. A contração na capacidade de refino reduz diretamente a quantidade de combustível disponível para enviar para a frente. A segunda camada são os portos. O estaleiro Kronstadt, o terminal de petróleo de São Petersburgo e Ust-Luga foram atingidos. O reabastecimento marítimo sofreu um grande golpe. A terceira camada são as pontes. 4 pontes que levam à Crimeia foram sistematicamente alvejadas. O tráfego militar na rodovia R-280 caiu 71%. E a quarta camada são os trilhos. A linha ferroviária também está sob pressão devido à caça de locomotivas. Cada camada fortalece a outra. Quando as refinarias são atingidas, o combustível diminui. Quando os trens que transportam o combustível restante também são atingidos, o reabastecimento sofre um duplo golpe. Quando os portos são atingidos, a alternativa marítima se fecha. A Rússia, ao recorrer à alternativa terrestre, encontra ataques a ferrovias e rodovias lá também. Quando pontes são atingidas na Crimeia, os serviços de trem são suspensos. Quando locomotivas são atingidas em Bryansk, o reabastecimento da frente norte também falha. Uma estratégia de estrangulamento onde a Rússia encontra outro obstáculo em cada direção que se vira, e o aspecto mais forte dessa estratégia é seu custo. A Ucrânia pode sustentar essa pressão com produção de drones de baixo custo e alto volume. A capacidade de produção mensal está constantemente aumentando. A Rússia, por outro lado, é forçada a tomar contramedidas cada vez mais caras, sistemas de defesa aérea, locomotivas blindadas, patrulhas da Rosgvardia, sistemas de guerra eletrónica, drones interceptores. Cada medida retira recursos do orçamento e desvia poder de onde realmente é necessário, à frente. O objetivo da Ucrânia é forçar a Rússia a uma defesa que não pode estar em todos os lugares, e esse objetivo está funcionando. Vencer a guerra apenas com ataques a locomotivas não é possível, mas a Ucrânia não está tentando vencer a guerra. Está tentando erodir a capacidade da Rússia de sustentá-la. Cada refinaria, porto, ponte e locomotiva atingidos aprofundam essa erosão mais um pouco, e em algum momento, o efeito cumulativo, artilharia sem combustível, infantaria sem munição, reforços atrasados, pode mudar o equilíbrio na frente de forma irreversível. A erosão sistemática é real, mas dizer que paralisou completamente o sistema logístico da Rússia seria um exagero, e a Rússia tem experiência em lidar com esse tipo de ameaça. Na Segunda Guerra Mundial, os partisãos soviéticos sabotaram sistematicamente linhas ferroviárias em território ocupado pelos alemães. Milhares de linhas foram atingidas simultaneamente através de campanhas coordenadas como a Operação Concerto. A Alemanha enfrentou os mesmos problemas na época, equipes de reparo, rotas alternativas e patrulhas de segurança, e no final não conseguiu lidar com isso. Mas embora os papéis estejam invertidos hoje, a Rússia conhece as lições da guerra. As tropas ferroviárias russas, uma unidade especial de engenharia da era soviética, podem reparar temporariamente linhas danificadas em poucas horas e restaurá-las à plena capacidade em poucos dias. Quando uma locomotiva é atingida, sua substituição chega. Quando uma linha é danificada, uma rota alternativa é ativada. O sistema sofre danos, mas não colapsa. Ele desacelera e a escala precisa ser colocada em perspectiva. A rede ferroviária da Rússia opera milhares de trens por dia. O número que a Ucrânia pode atingir é uma pequena porcentagem disso. Cada ataque atrasa o fluxo logístico, mas não para o sistema. A capacidade de drones da Ucrânia também não é ilimitada. Cada operação requer coleta de inteligência, planejamento e coordenação. Drones de fibra óptica são imunes à guerra eletrônica, mas seu alcance é limitado e o processo de instalação de cabos desacelera as operações. Drones FPV são baratos, mas cada um é de uso único, e a capacidade de guerra eletrônica da Rússia continua se desenvolvendo contra drones não de fibra óptica. A guerra é um ciclo de ação e reação, e a Rússia está reagindo, mudando rotas, adaptando defesas e aumentando a capacidade de reparo. E a Rússia não está travando esta guerra sozinha. O apoio dos aliados faz parte da equação logística. A Coreia do Norte enviou mais de 28 mil contêineres de armas e munições desde o início da guerra. De acordo com a inteligência sul-coreana, isso inclui 12 milhões de projéteis de artilharia de 152 milímetros. O valor total dessa munição é estimado em 14 bilhões de dólares.
E o detalhe crítico é este. A Coreia do Norte inicialmente fez envios por mar, mas começou a usar cada vez mais linhas ferroviárias na fronteira terrestre, o que significa que a mesma rede ferroviária transporta tanto a produção própria da Rússia quanto o suprimento aliado. A China evita fornecer armas diretamente, mas o fluxo de materiais de uso dual não para. Semicondutores, máquinas, ferramenta e componentes que a indústria de defesa da Rússia necessita vêm da China. O Irã contribui com drones Shahed. Esse apoio aliado estende a capacidade da Rússia de sustentar a guerra, mas simultaneamente aprofunda sua dependência da rede ferroviária. Quando a Ucrânia ataca trens, está atacando não apenas a produção própria da Rússia, mas também as linhas que transportam os projéteis da Coreia do Norte e os componentes da China. Mas a desaceleração não pode ser subestimada na guerra. Cada atraso significa que as unidades da linha de frente passam mais um dia sem combustível ou munição. Cada reparo significa recursos retirados de outro lugar. Essa equipe de reparo e esses materiais não podem ser usados em outro lugar, e a Ucrânia não está parando. Todo mês, novos modelos de drones, novas táticas e novas unidades especializadas entram em operação. À medida que a intensidade da campanha aumenta, a capacidade de reparo da Rússia permanece constante. A questão não é se a Rússia pode reparar as linhas, mas se a velocidade de reparo pode igualar a velocidade dos ataques da Ucrânia. E até agora, não pode. A Rússia possui uma das maiores redes ferroviárias do mundo, e essa rede é a espinha dorsal da guerra. Essa logística ferroviária da era soviética é a infraestrutura crítica que alimenta 500 mil de soldados, transporta munição e combustível e determina todo o ritmo operacional. E a Ucrânia está quebrando essa espinha dorsal com drones baratos. O 413º Regimento atingiu 3 locomotivas. Os serviços de trem na Crimeia foram suspensos. Trens de combustível em Briansk estão queimando. A Rússia tenta se defender com gaiolas, blindagem e sistemas de guerra eletrônica, mas não consegue proteger milhares de quilômetros de trilhos. Drones de fibra óptica contornam a interferência, FPVs infiltram-se abaixo do radar e cada locomotiva atingida atrasa o combustível ou a munição de 1000 soldados na linha de frente. Vencer a guerra na linha de frente é difícil, mas desacelerá-la antes que chegue à frente é possível. A Ucrânia está fazendo exatamente isso, e a percepção de profundidade segura da Rússia se erode um pouco mais a cada locomotiva em chamas. Pela primeira vez desde que a guerra começou, uma ponte ferroviária russa na Crimeia foi completamente destruída. E não com um míssil caro, mas com drones de ataque baratos. Atingida primeiro, depois apagada junto com o equipamento de reparo, e a Rússia foi forçada a cancelar 11 serviços de trem. Cortar essas linhas não é apenas isolar uma península, é estrangular a linha de abastecimento da qual mais de 1/4 milhão de soldados russos na Crimeia e nas frentes do sul dependem. Então, como isso se parece na península? Em uma palavra, caos. Em 26 de junho, foi declarado estado de emergência. As filas na saída da ponte de Kerch se estendem por 15 quilômetros. O combustível acabou, as cidades estão às escuras há dias e a vida se tornou quase impossível sem eletricidade ou combustível. Em toda a península, o combustível acabou e os que têm combustível foram proibidos de vendê-lo a motoristas individuais. De acordo com relatos, não são apenas os recém-chegados, mas até mesmo famílias militares e navais estabelecidas lá por gerações desde os tempos soviéticos que começaram a deixar a península. Em outras palavras, os russos na ilha, sem um único tiro disparado, efetivamente já se renderam ao fugir. Enquanto a Ucrânia corta esses trilhos, algo completamente diferente está acontecendo na Crimeia. Um destino está se transformando em um lugar de onde as pessoas estão tentando sair. A escuridão, as filas para combustível, os planos de fuga, as pontes desmoronando. Vamos cobrir todo o lado civil em um vídeo separado. Mas primeiro, você precisa entender isso. Cortar a ferrovia de uma península não é um ato comum de sabotagem. O peso de um exército moderno, seus tanques, suas armas, suas toneladas de munição e combustível, não se move por caminhão, mas por trem. A linha vital da Crimeia sempre foi a ferrovia, e a Ucrânia está cortando exatamente essa artéria elo por elo. E esse é o foco deste vídeo, a estrutura militar desse cerco, qual ponte caiu, quando, quantos soldados ela prende, e por que a Rússia não consegue responder a isso. Agora, de volta ao mapa. A campanha ganhou velocidade no início de maio de 2026 e se mostrou primeiro no norte, ao longo do corredor terrestre que se abre para a ocupada Kherson. Nos primeiros dias de junho, as travessias de Chonhar e Henichesk foram paralisadas por ataques sucessivos.
O dano foi tão severo que os russos perderam sua principal rota de abastecimento e tiveram que desviar o tráfego para o gargalo de Armiansk-Perekop e reabrir ao lado de Chonyar, uma ponte de pontão improvisada instalada pela primeira vez em 2023 e não utilizada por 3 anos. Mas apertar veículos pesados em um gargalo como esse é, por si só, uma armadilha. Logo depois, um drone ucraniano atingiu um caminhão de suprimentos que atravessava aquela travessia de pontão. No dia 13 de junho, o golpe atingiu Dzhankoi, o centro logístico do norte da península, e a Ucrânia atacou um posto de controle, uma ponte ferroviária e uma travessia de pontão, lá em uma única noite. Então veio o elo mais marcante da campanha. Na noite de 18 de junho, a ponte ferroviária do Canal da Crimeia do Norte, perto de Rozdolne, a única linha que conecta Krasnodar ao centro e oeste da península, ou seja, a Simferopol e Sevastopol, foi atingida. Em 22 de junho foi atingida novamente e danificada criticamente. O tráfego de trens parou completamente, e quando os russos trouxeram máquinas pesadas de reparo, na noite de 23 de junho, os drones voltaram e destruíram tanto as máquinas quanto o que restava da ponte. Então, não foi apenas a ponte que foi destruída, mas a esperança de repará-la. Isso não foi um único ataque, foi o apagamento de um alvo para que nunca pudesse se reerguer, e esta não era uma ponte comum. Era a espinha dorsal de uma linha ferroviária, uma das principais artérias que alimentavam a Crimeia. E a Ucrânia não parou por aí. Na noite de 27 para 28 de junho, atingiu outra ponte ferroviária, perto de Ichki, na Crimeia. Na mesma noite, 2 refinarias russas e a fábrica de mísseis Titan Barricadi, em Volgogrado, também foram alvos. Ainda assim, em meio a todo esse barulho, o golpe decisivo está atingindo um lugar bem mais silencioso. Nas ligações de transporte que conectam a Crimeia ao continente, a Ucrânia está cortando essas ligações uma a uma, atingindo as pontes sobre o canal, interrompendo as balsas, prendendo as rodovias dentro do alcance de seus drones. E na noite de 24 de junho, um dos fios mais cruciais desse cerco se rompeu. Uma das últimas passagens ferroviárias pesadas restantes da península, a ponte perto de Rozdolne, foi completamente derrubada. Uma península é tão forte quanto as linhas que a alimentam, e as linhas da Crimeia estão se esgotando. Neste vídeo, explicaremos por que a queda de uma única ponte pode prejudicar Putin mais do que qualquer ataque nos últimos meses. A queda da ponte foi planejada abaixo da superfície. As unidades de ataque intermediárias das Forças de Operações Especiais da Ucrânia moveram-se junto com agentes do movimento de resistência na península e miraram na ponte ferroviária que atravessa o canal da Crimeia do Norte, perto da aldeia de Rozdolne. O primeiro ataque destruiu a seção dos trilhos da ponte e um trem de reparo que estava sobre ela naquele momento. Um dos vãos desabou completamente. A verdadeira engenhosidade da operação, no entanto, estava em seu segundo ato. Quando a Rússia reuniu equipamentos especializados de reparo ferroviário no local para consertar a ponte, os agentes subterrâneos relataram isso imediatamente. E desta vez, os drones atingiram tanto os veículos de reparo quanto as seções ainda de pé da ponte. Ao fazer isso, a Ucrânia eliminou não apenas a ponte, mas a própria possibilidade de reparo. Imagens de satélite confirmaram a destruição. Esta operação em 2 atos mostra que a Ucrânia não apenas atinge um alvo e segue em frente. Ela se aproxima e mantém sob pressão constante. Então por que essa ponte é tão importante? A resposta está na linha que ela transporta. Esta ferrovia sobre o canal da Crimeia do Norte transportava o sustento em 2 direções ao mesmo tempo. Carga pesada, combustível e munição fluindo da Rússia para a península e movimento entre locais militares dentro da própria Crimeia. Tudo isso seguia ao longo desta linha. Além disso, uma ferrovia não é algo que se possa substituir facilmente. Tanques, veículos blindados, artilharia pesada, munição de alta tonelagem, tudo isso se move de forma mais eficiente, mais barata e com maior capacidade por ferrovia. E quando a Rússia não conseguiu manter-se acima do solo, fugiu para baixo. Mas a Ucrânia chegou lá também. Os postos de comando subterrâneos enterrados nos penhascos da Crimeia, construídos na Guerra Fria para sobreviver a uma explosão nuclear, foram por anos considerados o cérebro intocável da Rússia. O complexo de mísseis hipersônicos, objeto 100 afundado nos penhascos entre o Cabo Aya e Balaklava, e a base de submarinos de Balaklava, fora do mapa por 50 anos, e segundo a Tesh, transformou-se novamente em uma base militar ativa. Mas em maio de 2026, uma sede do FSB na ocupada Kherson foi destruída em um único ataque. Cerca de 100 russos mortos ou feridos, de acordo com Zelensky. E anteriormente, um centro de comando subterrâneo perto de Oleshki foi destruído com bombas JDAM-ER perfurantes de concreto. Então, a história não é apenas sobre pontes e trilhos. O cérebro subterrâneo de onde a Rússia executava suas ordens de lançamento de mísseis e coordenação de frota agora também é um alvo. Uma rápida pausa.
Se você chegou até aqui, curtir o vídeo e deixar seus pensamentos nos comentários ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Agora chegamos talvez à parte mais reveladora de todas, de onde Putin está retirando suas defesas aéreas e para onde ele as está enviando. Esta é a parte mais reveladora de todas. De acordo com documentos internos russos capturados pela inteligência ucraniana, Putin ordenou uma mudança massiva na defesa aérea. Sistemas foram retirados de cidades russas na região e de áreas ocupadas na linha de frente e movidos para proteger apenas 2 pontos a qualquer custo: Moscou e a ponte da Crimeia. Um líder deixando uma península inteira e a frente desprotegidas para proteger apenas sua capital e sua ponte favorita, isso por si só já diz tudo. E o custo disso toca diretamente nos trilhos. À medida que as defesas aéreas se retiram, os céus da península se abrem para a Ucrânia, e atingir as pontes e transformadores fica um pouco mais barato e preciso a cada semana. Cada vez que a Rússia retira a defesa aérea de um lugar para tapar um buraco, um novo buraco se abre em outro lugar. E quanto ao reabastecimento por mar, isso também acabou? Mesmo que a Ucrânia não tenha uma marinha no sentido clássico, ela forçou a outrora dominante Frota do Mar Negro a abandonar sua base principal em Sevastopol e fugir. Drones marítimos baratos e imparáveis tornaram uma marinha inteira incapaz de se manter em seu próprio porto. E essa pressão agora atingiu o cérebro da frota, a forma mais concreta do pânico militar. De acordo com o grupo de resistência pró-ucraniano Atesh, 14 de junho, a Frota do Mar Negro da Rússia está elaborando planos para realocar suas estruturas de comando de Sevastopol para Novorossiysk. O gatilho foi o quartel-general da aviação da frota, atingido por mísseis Storm Shadow em 27 de maio. De acordo com Atesh, alguns oficiais já começaram a mover suas famílias para Novorossiysk sem esperar por ordens oficiais. Por que a Ucrânia simplesmente não monta um desembarque e retoma a Crimeia? Porque falta-lhe os meios para desembarcar tropas por mar e tomar a península. A próxima melhor opção é isolá-la completamente e retirar da Crimeia o seu papel como base segura para a Rússia. Essa é a lógica do bloqueio logístico do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. 2 nomes estão por trás disso: o ex-chefe de inteligência general Kirilo Budanov, com formação em forças especiais, hoje chefe do Estado-Maior-Geral de Zelensky, e Fedorov, um inovador excepcionalmente jovem com experiência em drones e tecnologia. De um lado, a profunda tradição de operações especiais, do outro, um ministro que cresceu com a tecnologia. A mente que mapeou e desmontou metodicamente os trilhos, pontes e balsas da Crimeia, um por um, é deles. À medida que as linhas para a península se congestionam, a capacidade da Rússia de abastecer suas forças na margem esquerda de Kherson e Zaporizhzhia também enfraquece. Assim, cortar a ferrovia atinge não apenas a Crimeia, mas toda a frente sul que ela alimenta. Quanto mais recursos a Rússia despeja na Crimeia, mais esgota o que tem para lutar no Donbass. Então, isso significa que a Rússia perde a Crimeia amanhã? Não. Dizer que está à beira de perdê-la é muito ousado por enquanto. A ponte ainda está de pé, a Rússia ainda está resistindo, e a maioria dos dados vem de fontes ucranianas ou de inteligência de fonte aberta. Mas o que está além de disputa é isto. Se o ritmo atual continuar, a questão muda gradualmente de a Rússia perderá o controle da Crimeia para quanto tempo pode resistir. O que mantém uma guarnição de pé não é o heroísmo, mas o reabastecimento. E todas as portas por onde o reabastecimento chega estão se fechando ao mesmo tempo. E essa lógica não se limita à Crimeia. Todas as regiões ocupadas pela Rússia compartilham a mesma dependência. A Crimeia é a prova mais visível de que este método funciona e provavelmente o primeiro ensaio de uma campanha muito mais ampla. No final, o que estamos vendo não é o colapso de uma única ponte, é uma península perdendo todos os trilhos que a conectam ao mundo ao mesmo tempo. E quem está fazendo isso não é uma marinha antiga ou um grande exército terrestre, mas uma nova forma de guerra que atinge alvos de milhões de dólares com drones de algumas centenas de dólares e alcança profundamente atrás da linha de frente. A Crimeia é o laboratório mais visível dessa nova guerra. Quando uma ponte desmorona, toda essa carga se desloca de uma vez para estradas muito mais lentas e frágeis, e a diferença é enorme. São necessários dezenas de caminhões para igualar a tonelagem que um único trem de carga transporta. Então, quando uma ponte ferroviária cai, o que se perde não é apenas uma travessia, é toda a capacidade que aquela linha transportava. Não importa quantos caminhões a Rússia coloca nas estradas para fechar a lacuna, ela não escapa nem da lentidão, nem da ameaça dos drones. Há uma ironia aqui também. O canal da Crimeia do Norte que flui sob aquela ponte é, por si só, a medida de quão dependente a Crimeia é do continente. Transportando água do Dnipro para a península, este canal fornecia até 85% da água doce da Crimeia antes de 2014.
Quando a Ucrânia cortou o fluxo após a anexação, a península ficou seca e a Rússia só conseguiu reabri-lo após tomar a barragem de Kakhovka em 2022. Então, esta linha é a espinha dorsal, tanto da água da Crimeia quanto de sua logística, e um elo dessa espinha dorsal se rompeu. O poder destrutivo deste ataque logístico não termina com o primeiro impacto. Alvejar o equipamento de reparo também destruiu a esperança da Rússia de consertar o dano rapidamente. Quanto mais tempo a ponte ficar fora de operação, mais profunda se torna a escassez de suprimentos para as tropas russas na Crimeia e na frente sul. Construir rotas alternativas, por sua vez, significa tanto tempo quanto dinheiro para a Rússia, e ambos são recursos dos quais Putin está gradualmente ficando sem. Naquela mesma noite, a Ucrânia não atacou apenas essa linha. Ela colapsou a subestação elétrica principal de Sevastopol e mergulhou a cidade mais popular do Mar Negro na escuridão, enquanto as unidades Alfa do SBU atingiram os aeródromos de Saki e Gvarda-Iskoye e os sistemas de defesa aérea S-400 e Pantsir ao redor de Kerch. Mesmo assim, entre todos esses golpes simultâneos, a ferida mais profunda foi aquela linha ferroviária cortada. A energia retorna em poucos dias, mas quando a artéria logística que alimenta um exército é cortada, o efeito dura semanas. É aqui que entra a aritmética brutal da geografia peninsular. O número de rotas terrestres para a Crimeia pode ser contado em uma mão. Algumas passagens estreitas, como Shonhar, Armiansk e o Istmo de Arabat, além da ponte de Kerch. Cada uma delas é estreita, facilmente visível e dentro do alcance dos drones ucranianos. Se você quer estrangular uma península, o número de pontos que precisa atingir é surpreendentemente pequeno. É por isso que o colapso de uma única ponte ferroviária não é apenas a perda dessa ponte, significa o estrangulamento de toda uma linha. Com a ferrovia fora de operação, a carga se desloca para as estradas. No entanto, as estradas são mais lentas, mais caras e expostas. Os comboios se alongam, os tempos de reabastecimento se estendem, os custos aumentam, e no momento em que esses comboios partem, eles próprios se tornam novos alvos. Além disso, esta é uma equação amarga para Putin. O custo do punhado de drones que a Ucrânia gasta para derrubar uma ponte é insignificante em comparação com o que a Rússia pagará para repará-la e construir uma linha alternativa. E Rozdolny não foi atingida isoladamente. Ao longo de junho, a Ucrânia derrubou as pontes do canal em Rozdolny e Vladislavivka nos dias 18 a 19 de junho. Depois, as travessias de Henichesk, a ponte de Pontão em Shonhar e as balsas em Kerch, uma após a outra. Caminhões pesados já haviam sido proibidos de usar a ponte de Kerch e o tráfego na R-280, a rodovia vital do continente, caiu em mais de 2/3 no último mês. Então, o ataque de 24 de junho foi o aperto final em um ponto de estrangulamento que já havia se estreitado. Há um detalhe fácil de perder aqui. Esta linha não alimentava apenas a Crimeia. A península é também um centro de abastecimento que se estende até as forças da Rússia na frente sul. Quando a logística que flui para a Crimeia é estrangulada, essa congestão se espalha, chegando até as unidades russas em direção a Kherson e Zaporizhzhia. Assim, uma única ponte em Rozdolny atrasa o relógio de reabastecimento de uma frente muito mais ampla. Após o colapso da ponte ferroviária de Rozdolny, a Rússia recorreu a uma série de métodos alternativos para manter sua logística em funcionamento. Montou pontes de pontão, aumentou o uso de barcaças e balsas, transferiu remessas para o período noturno e tentou disfarçar alguns comboios como veículos civis. No entanto, essas medidas ficaram muito aquém de resolver o problema estrutural. O transporte rodoviário simplesmente não tinha capacidade para igualar a tonelagem que a ferrovia transportava. Além disso, os drones de inteligência da Ucrânia continuavam sistematicamente a localizar e atacar os comboios nas travessias de pontões em torno de Chonhar e Henichesk. O verdadeiro problema para a Rússia era que as rotas alternativas também estavam ao alcance da Ucrânia. O tráfego na rodovia R-280 já havia caído drasticamente nas últimas semanas. A ponte de Kerch, por sua vez, estava há muito tempo fechada para veículos pesados. Nessas condições, a flexibilidade logística da Rússia diminuiu constantemente. Cada nova rota significava mais tempo, custo mais alto e maior risco. A Ucrânia, por sua vez, continuava observando e atacando essas rotas também, interrompendo continuamente as tentativas da Rússia de se adaptar. No final, enquanto a Rússia investia cada vez mais recursos e tempo para sustentar sua linha de abastecimento para a Crimeia, a Ucrânia conseguiu neutralizar esse esforço com operações de baixo custo. Ao recuar, o cenário continua se estreitando para Putin. Com pontes desmoronadas, balsas suspensas e rodovias sob pressão, a ponte de Kerch é quase a única grande artéria que ainda liga a Crimeia à Rússia. Até mesmo o porto de origem de uma frota que já dominou o Mar Negro está se tornando mais imóvel em meio às interrupções em cascata.
Sob a superfície, há uma tensão mais grave. Repetidamente atingidas, as refinarias da Rússia levaram a produção de combustível do país ao seu nível mais baixo em 2 décadas, e a Rússia está se preparando para importar gasolina da Índia. Assim, a linha para transportar combustível para a Crimeia está se estreitando, assim como o combustível que há para transportar. Para Putin, a Crimeia era o troféu mais cobiçado da guerra. Mas uma península nunca pode ser mais forte do que os fios que a ligam ao continente, e a Ucrânia está cortando esses fios um por um. A ponte em Rozdony era apenas um deles. A verdadeira questão é esta: quando a última linha também for cortada, por quanto tempo mais a Rússia poderá manter esta península? Então, o que você acha disso? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários, porque sempre valorizamos a perspectiva analítica dos espectadores da PPR Global. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossas novas análises. Não queremos limitar nossas análises apenas à tela. Transferimos os arquivos especiais da PPR Global para um formato de podcast, uma experiência auditiva premium projetada para foco auditivo. Clique no link na descrição para seguir nosso canal no Spotify agora mesmo. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por